Hello, pessoal do Instagram. Muito bem, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Gente, hoje eu tenho uma live com vocês. Me desculpem a demora, mas eu me atrasei no consultório e não deu para chegar a tempo. Me perdoem a demora, me perdoem. Mas enfim, hoje eu não ia deixar jamais de falar sobre isso, porque é uma das minhas paixões, viu, Régia, querida, Nata, Isabela Araújo. Hoje eu vou falar sobre as queixas mais comuns da genitália feminina, ou da estética íntima feminina. E aí, feminina, é claro que eu lembrei do Bee Gees. Então, para a mulher do século XXI, que é More Than Just a Woman, eu escolhi o Bee Gees para a gente começar essa história, ok? Então, ok, muito bem, Bee Gees. Opa, nossa, eles adoram, eles não param, muito bem. Então, com esse sonzinho legal dos Bee Gees, né, Joelma, Rap Fonseca, Valéria Malzoni, querida, eu escolhi como pano de entrada para a nossa live. E, gente, a conversa hoje ela é muito interessante, porque eu decidi falar sobre as 5 queixas mais comuns que as mulheres têm em relação à sua genitália, ou seja, em relação à estética íntima feminina. Para quem não me conhece, claro, ou para quem já me conhece, não custa lembrar, eu sou cirurgião plástico, eu me formei pela escola do professor Pitangui, e lá no Rio a gente trabalhava bastante com essa coisa da estética feminina. Né, Luiz Felipe? Né, Ali? Milena? Muito bem. Glória Lopes, que legal que você está aí também. Facebook e Instagram ao mesmo tempo, é sempre legal. Mais pessoas podem se informar sobre isso. E eu quero que vocês, por favor, compartilhem com as amigas de vocês, porque realmente, gente, hoje é uma coisa muito comum. Acabou aquele tabu das mulheres se interessarem ou pelo menos perguntarem sobre o que a gente pode fazer em relação à estética íntima. Não é nada mais comum que homens e mulheres cuidarem dos corpos. Tirarem papada, diminuir seios, aumentar seio, fazer implante de cabelo, tirar bolsa palpebral e, por que não, a estética genital. Para quem também não sabe, eu trabalho em Dubai, e lá em Dubai a gente tem um curso sobre ginecologia estética, na verdade, o nome é ginecologia estética. A gente dá esses cursos lá em Dubai e na Austrália. E, gente, olha, está aumentando muito o interesse pelos médicos do mundo inteiro em relação a essa área. É lógico que às vezes alguém vai estar perguntando, mas ele não é cirurgião plástico, o que está falando de ginecologia? Gente, cirurgia plástica é um tipo de especialidade que se mete em tudo que é canto. A gente entra na parte da mastologia para trabalhar mama, na otorrino a gente trabalha nariz, pálpebras, enfim. E, logicamente, a genitália faz parte do corpo humano e tem, claro, uma importância imensa em relação à estética, ao bem-estar, à sensação de segurança em relação ao próprio corpo. Isso influi muito nas relações humanas, especialmente a relação a dois, e por isso que hoje a gente vive essa era de tanta informação, tanta liberdade, né, das pessoas escolherem os caminhos da vida, e nada mais óbvio que a gente falar sobre isso nesse momento. Então, o título da nossa live são as queixas mais comuns. Então, gente, tanto aqui no Brasil quanto lá em Dubai, a gente trabalha bastante com isso, e eu elenquei essas 5 queixas mais comuns que a gente vê no consultório. E eu quero trocar uma ideia com vocês, eu vou falar quais são essas 5 queixas mais comuns e como que a gente pode tratar. Não é, Jordana Assis, querida? Muito bem. Camila, Beatriz Lima, quanta gente chegando, Sonita Andrade, a Regina Naves, minha querida amiga, maravilhosa, lá de Miami, Li Carrilho, Móveis, Sports, Aline Almeida, muita gente. Muito bem, então chega de confusão e fala logo esse negócio que eu tenho que sair, eu tenho um compromisso. Gente, no consultório aqui e lá fora, no Oriente Médio, a coisa mais comum que a gente vê, que as mulheres se queixam, é em relação aos pequenos lábios. Por incrível que pareça, mulheres e homens também têm dúvidas em relação a esses termos. O que são os pequenos lábios, o que são os grandes lábios, o que é monte de Vênus. Então eu separei aqui uma imagem, eu não sei se vai dar pra gente passar, da vulva, né, que é a genitália feminina. Deixa ver. Puxa, o foco sempre atrapalha.
Mas dá pra gente ter uma ideia aqui. Muito bem, aqui no Facebook tá mais enrolado. Gente, isso aqui são os grandes lábios. Isso é uma genitália feminina, claro, não é? Os grandes lábios... Primeiro a gente tem o pubis lá em cima. Isso é um esquema de uma anatomia em 3D, só pra gente relembrar e deixar isso muito claro. Ali em cima a gente tem o pubis, lógico, onde tem os pelos, né? Onde algumas mulheres que têm mais volume, elas ficam mais constrangidas em relação a usar peça de banho. Então, lá do pubis partem as duas dobras gordas com certo volume, gordas no sentido de ter gordura. E pelos, são os grandes lábios. Não dá para ter confusão nisso. Os grandes lábios são as duas pregas carnudas mais externas. Quando a gente vê a genitália feminina de frente, a gente vê aquele suco, as duas metades são os grandes lábios. Quando a gente abre a genitália feminina, a gente vê duas preguinhas, duas dobrinhas mais delicadas que não são exatamente pele, a gente não tem pelo lá. São os pequenos lábios. Então, olha, os pequenos lábios, deixa eu ver se dá para aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Muito bem. Os pequenos lábios são essas duas dobras delicadas, fininhas, que a gente tem logo dentro do grande lábio. E os pequenos lábios, eles partem lá de cima de uma pontinha, que é o clítoris ou clitóris. Embriologicamente, o clitóris ou clítoris é como se fosse uma glande do pênis, obviamente masculino, que não se desenvolveu. Então, o clitóris é um órgão simplesmente sensorial. A urina não sai de lá, não tem nenhuma função que não seja prazer. E olha que coisa horrorosa, em países assim da África, do Oriente Médio, existe uma cultura em que a mulher não pode sentir prazer. E esse clítoris, ele é amputado. E em geral isso é feito por avós e por mães e meninas. Olha que coisa horrorosa. Lá em Dubai a gente pega alguns casos assim, no Egito eu vi alguns casos assim de deformação horrorosa. Sobre a Régia está me falando que aqui no Facebook não está aparecendo. Ai, Régia, espera um pouquinho que eu vou arrumar aqui o negócio. Muito bem, gente. Então o clítoris ou clitóris, ele é aquela parte atrofiada de uma glande. E ele tem esse efeito de prazer. Nessas culturas eles amputam isso. É horrível, né? Mas isso não é o comentário de hoje. Então, do clítoris ou do clitóris, que seria a glande masculina atrofiada, partem os dois pequenos lábios. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aparelho jurogenital feminino. Muito bem. Deixa eu ver o que houve aqui. Bom, Régia, não deu, não sei, tá fora do lugar aqui, enfim. Mas para não perder tempo, o que interessa são as queixas. Então, gente, é só para tirar as dúvidas. Na genitália feminina, a gente vai ter o pubis, o monte de Vênus, que é a parte da frente da genitália, ou vulva, né? O nome é vulva. Existem dúvidas tipo vagina, vulva. Vagina é o canal por onde entra o pênis, ou então por onde sai a criança, é o canal do parto. A parte externa, de um modo geral, a gente chama de vulva. Muito bem, então na vulva a gente tem um monte de Vênus lá em cima, ou um pubis, e a gente tem os dois grandes lábios, que são aquelas pregas externas que tem pelo. Por dentro, quando se abre a genitália feminina, a gente tem as duas preguinhas internas, que são os pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles têm tecido mucoso, eles não têm pelo, e eles ajudam na preservação da umidade do canal vaginal e da uretra. Gente, por incrível que pareça, existem dúvidas assim de mulheres e homens também, por onde sai a urina na mulher. A urina sai pelo orifício da uretra, que fica abaixo do clítoris e acima da abertura da vagina. É um buraquinho a mais lá. No homem fica na glande, claro, é mais fácil da gente visualizar. Mas o que interessa aqui é dar uma repassada geral nessa anatomia. E aí a gente começa com a primeira queixa. Gente, a coisa mais comum que a gente vê em consultório, na cirurgia plástica e eventualmente também na ginecologia, o aumento dos pequenos lábios. A gente já falou aqui, o pequeno lábio ou os pequenos lábios, são dois, são as dobrinhas internas em relação aos grandes lábios. Vocês não sabem como é comum, e eu tenho certeza que muita gente que está escutando, às vezes se incomoda com isso, não sabe nem que tem jeito.
É claro que é uma situação mais delicada, a gente não pode colocar aqui fotos e muito menos fotos antes e depois, que aqui no Brasil é proibido. Lá em Dubai é permitido, aqui é proibido, eu estou aqui, não dá para mostrar. Então, os pequenos lábios são aquela dobrinha, é aquela coisinha em excesso que sai através da abertura central da vulva. A maioria das mulheres, elas se queixam principalmente do aspecto estético, para elas mesmas, mas também às vezes se constrangem com o companheiro, né? Porque fica um volume, é meio desagradável, então é uma queixa muito comum. Nem sempre o excesso de pequenos lábios atrapalha na relação sexual. Eu já vi pacientes assim, eu já tratei casos de mulheres com pequenos lábios muito grandes, muito alterados, e eles não atrapalhavam tanto a relação sexual, nem tanto a penetração e tampouco com dores e tudo. É mais uma questão estética. Então, assim, de um modo geral, para a gente bater um papo, a correção dos pequenos lábios é feita com anestesia, talvez local, mas pelo menos uma anestesia peridural, às vezes até anestesia geral, e a gente simplesmente, olha que coisa mais simples, a gente simplesmente vai aparar o pequeno lábio, sabia? Porque o pequeno lábio, ele é uma dobra de pé, de mucosa ali. Então, quando ele tem excesso, e isso vem ao longo do tempo, gente, a menina em geral não tem alterações, mas à medida que a mulher cresce, pela atividade sexual, pelas gravidezes, existem aumentos, geralmente de um lado só. Nem sempre são os dois pequenos lábios, geralmente é um só que tem um excesso, é como se fosse... Outro dia uma paciente me falou assim, olha, a sensação que eu tenho é que parece uma pequena couve-flor que sai da minha genitália. Eu acho feio, eu queria tirar. E o tratamento é esse. A gente simplesmente apara. Não é uma dobra, a gente marca, evidentemente, e tira esse excesso. Muito cuidado, a gente infelizmente vê em consultório pessoas que ficam com deformações. Porque às vezes o médico acha, sei lá o que acontece na cabeça da pessoa, que tem que tirar, que tem que amputar. E aí sabe o que acontece? Se você fica sem o pequeno lábio, você vai ter ressecamento vaginal, infecções urinárias, Deus sabe o que faz. Aquela dobra ali do pequeno lábio, ela é úmida e ela protege, ela hidrata essa abertura da genitália, tanto do sistema urinário quanto da abertura da vagina, do canal vaginal. Então, se você tira demais o pequeno lábio, vai ter ressecamento, infecção de repetição, uma tragédia. E eu já tive pacientes que a gente teve que reconstruir os pequenos lábios. Eu tirei tecido do grande lábio para refazer o pequeno. Então, a primeira queixa que a gente vê no consultório em relação à genitália, à intimidade, à estética íntima, é o excesso de pequenos lábios. Tem jeito, tem como tratar, fica bem bacana. Existem relações assim em termos de estética, em termos de qual volume que eu deixo, quanto que eu tiro, para que não fique nem pequeno lábio saindo da genitália e nem a paciente sem pequeno lábio, que aí vai ter problemas de infecção, não dá. A segunda queixa, gente, assista até o final que eu vou te dar um presente que eu acho que vocês vão gostar. A segunda queixa que a gente vê muito no consultório é o escurecimento da genitália. Sim, é a segunda coisa mais comum. O que é isso? Todo mundo tem uma pigmentação nas áreas de dobra, nas axilas, na raiz da coxa e na genitália também, às vezes até abaixo da mama. E essa pigmentação ela é natural. Não existe, é muito raro alguém que tenha o mesmo tom de pele nas outras áreas com a área da vulva ou da genitália. É normal ser mais pigmentado. O problema é que tem gente que tem muita pigmentação e não gosta. Não gosta. Eu me lembro que uma paciente uma vez me disse que ela tinha um namorado e o cara ficava falando que a genitália dela era suja, que ela tinha que lavar mais. Olha a que ponto que o negócio chega. Mas não, aquilo é uma pigmentação. Então, quando a gente vai fazer um tipo de uma abordagem, quando a paciente não gosta, e em geral o escurecimento não é só nos grandes lábios, ele também vai para tem que controlar um pequeno excesso. E isso a gente faz com peelings químicos.
Existem lasers que a gente pode usar, mas eu particularmente não gosto. Os lasers eles podem ser meio agressivos e eles acabam que escurecem mais. Existe um peeling que eu gosto muito, ele é italiano, chama-se Pink System, quer dizer, sistema rosa, né? Ele é uma mistura de produtos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas que ajudam muito na despigmentação. A gente clareia a genitália, a gente não tira toda a pigmentação. Funciona muito bem. Geralmente é um peeling bastante suportável, ele não dói, ele não é um tipo de tratamento que fica despelando, desfoliando. Não, é bem tranquilo, a gente faz um por semana ou a cada 15 dias, geralmente são 4. E depois a gente dá, em geral, 2 meses, espera um pouquinho e pode recomeçar com mais 4. O paciente tem que saber que você não vai tirar todo o pigmento, nem é legal, né? Tem que ter um pouco mais de tom, de diferença. Mas é a segunda queixa mais comum. A terceira queixa mais comum, gente, é o afrouxamento do canal vaginal. É óbvio que com o tempo, com a atividade sexual, com os partos normais, quer dizer, pelo canal vaginal, há uma perda daquela tensão no canal da vagina. O que é a vagina? Vagina vem do latim, significa bainha, uma bolsa, um pequeno receptáculo ali, por onde o pênis vai penetrar para, na relação, haver a concepção. Só que com o tempo, essa bainha, ela é feita de tecido de fibras. É claro, tem a uretra na frente, o reto atrás, e a vagina nada mais é que uma capa de tecido firme, mais rígido, de fibras elásticas, colágenas, tudo, e por dentro a gente vai ter músculo e depois a mucosa. A questão é que a musculatura, como tudo no nosso corpo, a gente começa a perder essa textura. A gente já falou em lives aqui, por exemplo, sobre colágeno, tem aí no IGTV do Instagram, aqui no Facebook. A perda que a gente tem a partir dos 25 e principalmente dos 30 anos, a gente começa a perder de 1 a 2% de colágeno por ano. Então imagina só, se você perde colágeno, você perde na pele, nos tendões e, obviamente, no caso, na bainha da vagina. Então, esse afrouxamento, ele é ruim para a atividade sexual, né? Quer dizer, ele não é um impedimento para um parto nem nada, mas o prazer da fricção do pênis no canal vaginal, ele pode se perder tanto para a mulher e também quanto para o homem. E isso na atividade, no dia a dia de um casal, isso realmente importa. Portanto, hoje, a gente, seguindo essa queixa, que é a terceira, existem procedimentos que a gente usa basicamente com 3 tipos de tecnologia. Primeira coisa, a paciente tem que passar por uma avaliação médica, evidentemente, porque existem alterações que o tratamento é cirúrgico. Existem pacientes que têm um desarranjo tão grande no períneo que o reto, né, o intestino, ou mesmo a bexiga, ela pode rolar para dentro do canal vaginal. Então tem que ser operado, isso é feito pelos ginecologistas. Agora, em relação a uma perda de uma tensão com uma manutenção dessa anatomia, existem 3 tecnologias. A melhor delas é o laser de gás carbônico. Existem estudos inúmeros em relação à indicação, à eficiência e à inocuidade. Quer dizer, às vezes a pessoa pensa, puxa, mas um laser no canal vaginal não vai queimar. Bom, tudo tem que ser feito dentro de um protocolo, de parâmetros. Então, o laser de gás carbônico, ele bem feito, ele é extremamente benéfico. As complicações, elas são fruto da falta de conhecimento do manuseio do laser. E, principalmente, o laser de gás carbônico vai dar 2 tipos de benefícios para essa paciente. A primeiro delas, desse benefício, é o estímulo à produção de tecido. Quer dizer, o canal vaginal fica mais tenso. Isso é relatado em vários estudos. As pacientes dizem, em geral, depois da primeira sessão, geralmente são 3, uma por mês, geralmente depois da primeira sessão ela já percebe um prazer diferente. E por quê? Pela produção das fibras, né? Tanto do colágeno quanto de fibras elásticas. Mas o outro grande efeito, gente, muito interessante, é a umidificação do canal vaginal. Porque o disparo do laser cria microlesões na mucosa, não só na parede, na parte que recobre internamente a vagina, mas também na mucosa. E é uma queixa não muito infrequente de ressecamento em mulheres, principalmente em torno da menopausa.
Então os estudos mostram, principalmente americanos, evidentemente, mas tem muitos estudos já brasileiros, europeus, americanos, australianos, etc., mostram esses dois tipos de benefício, o uso do laser de gás carbônico. Tanto a produção das fibras, para uma contração melhor do canal vaginal e melhor sensibilidade, mais prazer no ato sexual, e também a produção de umidificação. Melhora bastante aquela sensação do ressecamento, etc. E em muitos casos a paciente não precisa usar nem lubrificantes mais. Então, gente, essa é a terceira queixa. O principal tipo de tratamento são lasers de gás carbônico. Existem outras tecnologias, como por exemplo o HIFU, que é o ultrassom focado de alta intensidade. Os estudos estão aparecendo cada vez mais. E a gente ainda tem uma outra tecnologia que é a radiofrequência. Existem aparelhos com radiofrequência. Isso tudo a gente transporta para a face, por exemplo, que é uma outra região que a gente trabalha bastante. E essas três tecnologias, basicamente, elas produzem colágeno. No canal vaginal é a mesma coisa. Tanto o laser de gás carbônico, quanto um outro laser, que é o laser de erbium, mas também a segunda tecnologia, que é o HIFU, ultrassom focado, e também a terceira, que é a radiofrequência, contribuem para a contração desse canal vaginal e as respostas são muito legais. Então a terceira queixa é essa, afrouxamento do canal vaginal. A quarta queixa, gente, olha que interessante, é o murchamento dos grandes lábios. Lembra, a gente mostrou aqui nesse esquema, os grandes lábios são aquelas duas dobras que tem pele e tem gordura e obviamente tem pelo. Os grandes lábios, eles são fruto da formação, é como se fosse no homem, forma-se a bolsa escrotal. Na mulher, não, por uma questão da presença do cromossomo Y no homem, a falta dele na mulher tem essa diferenciação, não é? Então, os grandes lábios nada mais são que duas dobras de pele, ali a gente tem gordura e a gente tem outras coisas. Existem uns ligamentos que saem lá do útero e vão parar lá no grande lábio. Então essa quarta queixa muito comum é esse murchamento. É aquela sensação assim de quando a mulher ela percebe que está um pouco flácido, está vazio, está murcho o grande lábio. E isso é ruim, porque a primeira questão estética, obviamente, eu como cirurgião plástico, eu acho a estética é extremamente importante. Aí tem sempre alguém, né? Esse cara é tão supérfluo, imagina o que vale a alma e a saúde. Óbvio, lógico, não adianta você falar em estética se você não tem uma cabeça legal e se não tem saúde. Isso vem antes. O problema é que o ser humano é multifacetado. A gente tem desejos, a gente tem sonhos, a gente tem necessidade da gente se sentir feliz. Então, nesse contexto, evidentemente que a estética é importante, sim. E se você acha que não é importante, para de pintar o cabelo, para de pentear o cabelo, para de escovar o dente, para de fazer depilação, para de se arrumar, vai morar na caverna. Vamos virar bicho. Não é? 2021. Ainda tem uns chatos que ficam falando com todo respeito, mas para mim são uns chatos. Essa coisa de discutir a importância da estética. Para com isso. Então a estética é extremamente importante e quando a mulher vê os seus grandes lábios vazios, murchos, aquilo vai te lembrar o quê? Decrepitude, envelhecimento, perda do turgor. E fora isso, gente, em alguns casos, na relação sexual, os grandes lábios mais vazios, eles incomodam pela fricção do púbis masculino no feminino. Se você não tem um tecido que dê essa contraposição ao trauma, obviamente que durante o sexo existem pequenos traumas, evidentemente. Então, quando os grandes lábios não têm essa densidade, isso é ruim, do modo funcional e também do modo da estética. O que a gente faz? Coisa mais simples do mundo são preenchedores. A gente tem produtos que já vêm prontos nas seringas. Eles duram em torno de 2 anos e meio, 3 anos. A gente faz com anestesia tópica, um creme anestésico. Você preenche, evidente que nada de excesso, né? Não vai deixar também uma situação ridícula. Eu já vi uma moça, por exemplo, chegou no consultório, tinham feito tanto preenchimento, ali parecia uma bolsa escrotal. Ela mesma falou, pelo amor de Deus, parece que eu mudei de sexo. Porque fizeram tanto preenchimento que tem volume, balança minha genitália. Tira isso daqui.
E a gente arrumou. Então a primeira situação é o uso dos preenchedores. Obviamente o mais comum são os ácidos hialurônicos. Existem vários tipos várias marcas no mercado com densidades diferentes e com isso durabilidade diferente também. Mas eu particularmente adoro, nós cirurgiões plásticos, a gente gosta muito de gordura. Então eu adoro, por exemplo, numa lipoescultura ou mesmo numa plástica de abdômen. Isso, gente, deem coraçõezinhos e compartilhem com quem vocês gostam. Quando a gente faz a retirada da gordura, por exemplo, é muito comum a gente fazer uma lipo, a paciente tem culote, tem, enfim, gordura, papada, abdômen. Eu gosto muito de tirar do abdômen inferior, é onde a gente mais tem gordura rica em célula-tronco. Então, quando a gente faz uma lipo, a gente trabalha essa gordura e a gente coloca, faz de um jeito para se colocar, se injetar a gordura aonde? Nos grandes lábios. Olha que bacana! Você resolve um problema numa área e outro problema na outra área. É muito legal. A gente pode fazer até com anestesia local, às vezes tem que ter uma peridural, às vezes uma anestesia geral, se forem cirurgias maiores juntas. Então, o procedimento é esse. A gente faz o preenchimento, a gente faz o enchimento dos grandes lábios. E aí, gente, tem uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, é assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem mulheres que têm os grandes lábios murchos, mas com um excesso de pele. Olha que coisa, nada é tão simples, né? E aí, se você preenche e você não toma esse cuidado, você dá volume. É o que eu acabei de falar, uma paciente que chegou com volume lá e a gente teve que tirar, porque realmente estava uma coisa, assim, esteticamente muito patética, né? Tudo tem que ter a graciosidade. O professor Pitangui falava isso que eu adoro, a gente precisa ter a graciosidade. A cirurgia plástica é fruto de uma percepção em cima de uma sensibilidade dessa visão de anatomia. A anatomia é igual para todo mundo, com algumas variações, mas você são pessoas diferentes, com desejos diferentes e com equilíbrios diferentes. Então, essa percepção, esse feeling, a gente tem que desenvolver ao longo do tempo para não ficar uma situação ridícula. As pessoas se incomodam com uma coisa, você faz para não ficar legal? Bom, tudo bem, a gente não é infalível, a gente não é Deus, a gente tem limitações, a gente às vezes erra. Eu sei, mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo de uma coisa que faça essa mulher se sentir mais completa. Quinta queixa mais comum. Já falei 4. Muito bem. Qual é a queixa mais comum? O pubis. Tem um monte de piadinha por aí, né? Que as pessoas falam, capô de fusca, capô de não sei o quê, mas grosseria horrorosa. E outra coisa, homem também, hein? Esse pessoal que fica falando de capô de fusca, homem também. É muito comum o homem vai criando aquela barriguinha, uma gordurinha no pubis, vai escondendo o pênis. Se o cara faz brincadeirinha com você, mulher, faz com ele também. Às vezes não é nem fusca, dá até pra ser uma Kombi. Deus me livre. Pois é. Então, o pubis mais assim, gordinho, mais volumoso, a gente tem como quinta queixa mais comum. E aí, lá nos cursos que a gente dá, lógico, a minha experiência de cirurgia plástica, a gente precisa avaliar se aquele pubis tem volume, se ele está cheio, se ele está flácido. Será que não é um problema no abdômen? Quantas mulheres têm gravidezes, às vezes ganham peso, perdem peso, e aí essa flacidez e esse volume descem para a região da genitália. E aí, claro, você está lá falando do pubis, aí você fala em lipo de pubis. Cuidado, às vezes tem que se fazer uma plástica de abdômen. Porque essa flacidez, quando ela vem do abdômen e ela chega lá no pubis, o problema está aqui acima, não é só no pubis. Mas, de qualquer modo, veja bem, uma coisa muito comum é o volume puro e simples. Tem mulheres que têm o pubis gordo, isso é genético, às vezes são meninas, assim, pessoas adolescentes e tal, e nem que são tão gordinhas, mas aquilo é genético, é que nem, por exemplo, tem pessoas... tem famílias que é muito comum a papada, tem famílias que são comuns os culotes, outras pessoas mais comum a pneuzinho. Nós somos frutos de uma genética, não é? Mistura de inúmeras gerações que vieram antes da gente, não é só pai e mãe. Tem sempre uma avó, uma bisavó que você nem conheceu e tinha aquele treco que
você recebeu de graça e nem foi uma herança com dinheiro, né? Foi culote, né? Foi essa coisa. Por isso existe cirurgião plástico, gente. Não é bom isso? Pois é. Se você tem o volume ali no pubis, você tem que tirar. Tratamento lipo. Existem tecnologias hoje, por exemplo, existe um treco que chama-se Ultraformer 3. A tecnologia é ultrassom focado. Existe uma ponteira naquele aparelho que a gente consegue derreter parte daquele volume sem ter que fazer cirurgia. Mas a princípio, de um modo geral, o tratamento vai ser com a lipo mesmo. Mas tem outras mulheres, por exemplo, quem é que não tem aquela cesárea retraída, com um gordinho acima e um gordinho abaixo? Quem é? Levanta a mão quem não tem, ou quem já viu. É muito comum. Isso porque os obstetras, na hora de costurar, eles adoram dar... Eu tenho um monte de amigo obstetra, não quero briga com ninguém aqui. Mas é aquela história que às vezes você nem sabe, né? Mas eles dão uns pontos lá na gordura. Isso ajuda muito depois a ter aquela retração. E aí a gente corrige tirando a cicatriz da cesárea, fazendo uma lipo no pubis e elevando aquele tecido. Então, gente, olha, isso aqui é um bate-papo, espero que vocês tenham gostado. É óbvio que isso aqui não é aula, é claro que isso aqui a gente podia se estender bastante. Lá em Dubai, por exemplo, a minha aula dura 5 horas, só a parte teórica, então aí você tem que dar 1000 detalhes e tal. Mas aqui é só para a gente introduzir, de repente, uma coisa que talvez seja uma pulga atrás da sua orelha, você tá aí sozinha no seu quarto me olhando e pensando, gente, eu nunca soube, perdão, que tem jeito para reduzir pequeno lábio. Nossa, eu fico tão constrangida porque meu grande lábio é murcho. Ah, meu Deus, olha, tem como clarear aquela pigmentação que eu nunca gostei. Não é bacana? Para isso serve essa coisa da informação, e lives são uma dessas opções. E ó, aproveita, como aqui está ao vivo, se você quiser me fazer alguma pergunta, é só mandar, eu tenho o maior prazer. Se não, me manda pelo direct. Então, só para a gente terminar, deixa eu dar uma passada aqui com todo mundo. Cello, Tibério, Joyce Ribeiro, Joelma, Rep Fonseca, Bruna, Virgínia, Milena, Sara, que legal, Hashim, Doctor. Hello, my friend, how are you? Oh, here in Kuwait. Nice to have you here. William de Carvalho, Sara Santos, Aline, muito bem. Se vocês tiverem, Mira Houston, so glad to have you here, my friend. How are you? Are you in Canada or Dubai? Would like to see you. I'll be in Dubai next month. Huh? Bem, se vocês tiverem alguma pergunta sobre essas coisas, eu quero que vocês me mandem no direct. E aí eu quero falar para vocês um resuminho, né, Marcinha, Selminha, Salles, Rosana Matias, Paulo Alberto, Sheila Guimarães, hello, how are you? Muito bem, Lola Angel, Marcela Doces, Edilene Martinelli, Branca, Eugênia Tiveron, doutora querida, minha assistente, grande cirurgiã plástica, Denise Pessoa, que eu gosto tanto, Marisa Dalbello, minha querida, William, Isabel, Enemar, nossa querida amiga lá do Guará, quanto tempo, Lola Angel, Doctor, quais são os benefícios do Ultraformer 3? Lola Angel, escuta aqui, Ultraformer 3 é um nome comercial de um aparelho cuja tecnologia chama-se ultrassom focado de alta intensidade. Tem 2 objetivos principais. O primeiro deles, o mais comum, que a gente usa mais, é para estimular colágeno, te dá firmeza. Eu vou fazer 60 o ano que vem, sempre eu faço um Ultraformer no meu rosto para não ficar perdendo aquela definição, sabe? Não deixar a papada ficar aumentando, eleva a parte da sobrancelha. O Ultraformer vai fazer colágeno. Mas o Ultraformer, ele tem... Tá, eu sei que você está falando na face. E é por isso que eu estou falando na face. E ele tem uma outra opção, que é uma ponteira que destrói gordura. E aí, por isso eu falei nele, porque a gente pode diminuir o volume do pubis, do monte de Vênus. Mas na face ele é usado, por exemplo, para suavizar a papada. Tem algumas pessoas que têm um gordo aqui, que a gente chama de gordura de bichá. Eu falei isso na última live. E a gente não precisa operar, a gente pode diminuir essa gordura, assim, diminuir esse volume, tirar aquela bochecha com o Ultraformer, porque ele tem uma ação sobre o tecido gorduroso. Não é bacana isso?
Muito bem. Uma outra pergunta, Virgínia. A redução dos pequenos lábios pode ser realizado com CO2 fracionado, que é o gás carbônico, o laser de gás carbônico. Qual a diferença desse método para o seu? Então, Virgínia, é o seguinte, o CO2 fracionado, ele faz uma queimadura. Hoje, por exemplo, de manhã eu operei uma moça, eu fiz uma plástica de face, tirei a pele da pálpebra superior, tirei bolsa, ela tinha aquele lábio muito caído, assim, aí eu fiz um lifting de lábio e como ela tinha uma pele já carioca, tomou todo o sol, pipipi, tinha poros abertos, então a gente faz o laser de gás carbônico para estimulação de colágeno. Eu adoro o laser de gás carbônico. Eu uso laser nas minhas plásticas de face desde 1998. Eu gosto muito, eu acho que é todo um diferencial que a gente tem em relação à qualidade da pele. Uma plástica, ela tira os excessos, a gente tira aquelas coisas caídas, aquelas duas cordas e tal, mas ela não muda a qualidade da pele. Por isso, o CO2 é utilizado para estimular colágeno. O problema de usar o CO2 fracionado para diminuir o pequeno lábio é que, para que você consiga uma redução, você tem que fazer uma lesão muito grande. Eu sei que existem colegas que usam isso, eu particularmente não gosto. Primeiro, você pode ter queimadura. Segundo, você pode ter uma abertura dessa área queimada com infecção subsequente. E depois você tem uma evolução imprevisível. Muitas vezes, se você destrói o pequeno lábio queimando ele, você não sabe até onde aquilo vai parar. E aí, muitas vezes, eu quero dos dois pequenos lábios bonitinhos, extremamente uniformes, do mesmo tamanhinho, por dentro do grande lábio. E com o laser de gás carbônico eu não consigo, eu vou queimar e eu não sei até onde aquilo vai e de repente fica deformado. Eu realmente respeito quem faz isso, mas particularmente eu prefiro simplesmente amparar o pequeno lábio e costurar. Fica lindo, lindo. A gente obviamente eu não posso mostrar antes e depois, primeiro porque a lei no Brasil não permite, segundo que são resultados assim delicados, a gente não vai expor ninguém numa mídia assim, né? Não dá. Mas eu não uso. A gente usa o CO2 fracionado às vezes na genitália, né, da vulva, tanto no pequeno lábio quanto no grande, para reduzir um pouquinho, para dar um pouquinho mais de conformação, mas não para tirar excesso. Ok, Lola? Outra coisa, doutor, o negócio é realidade. Aliás, leia na gravidade. KKK, até lá tá morto. Pois é, você acredita que até lá... Mas é fruto da gente ser um ser... Você sabe uma coisa que eu gosto muito de dizer? A gente tem que entender... Oi, Solange, como está Belo Horizonte? Tudo bem? Que bom, bem-vinda no Facebook. A gente tem que entender o nosso corpo como um processo. Eu adoro pensar assim, o nosso corpo não é material, é um processo onde íons, eles entram e saem a todo momento. Vocês sabiam que o nosso corpo tem mais ou menos, gente, olha que interessante, 600 trilhões de células. 600 trilhões de células. Esse cara que vocês estão vendo aí são 600 trilhões de células. Célula humana só são 10%. Nós somos 60 trilhões. Os outros são bactérias. Vocês sabiam disso? Nós somos 90% de bactéria. E essas bactérias e todo o sistema... Oi, Ananísia, que bom que você está aí. Faz com que haja uma cooperação entre elétrons, prótons... Lembra daquele negócio da física? E essas estruturas é que vão formar as organelas das células, e daí as células, e daí os tecidos, aí vira a gente. Então, quer dizer, o cara começou a falar para vocês há, sei lá, 20 minutos, não é mais o mesmo. Eu já sou diferente de quando eu comecei a falar para vocês, e vocês também. Não tem aquele ditado em que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio vão ser os mesmos depois de um certo tempo? Eu adoro esse tipo de coisa. O nosso corpo é mutável, é um sistema de equilíbrio, a doença é o desequilíbrio, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre tudo que a gente escolhe para a gente usar como um meio de tratamento vai surgir um resultado bom. Muito bem, Maria Gabriela. Doutor, e para a simetria depois de problemas hormonais? Pois é, Maria Gabriela, então, aí são tantas situações, né, que a gente tem. Eu acho que você deve estar imaginando assim, sabe aquelas situações que a pessoa tem uma disfunção, por exemplo, de suprarrenais, e aí tem retenção de líquido, a gente chama isso de síndrome de Cushing. A pessoa fica gorda no tronco e os braços mais finos e
com estrias e tal. É retenção de líquido e depois gordura, enfim, você ganha tecidos e ganha inclusive na vulva. E não é incomum a gente fazer esse tipo de tratamento nessas pacientes. Sabia disso? Muito bem. Celsa Santos, que bom. Boa noite, Celsa. Legal. A Lolange está aqui brincando, se comparando com não sei o quê. Onde há a maior procura de procedimentos íntimos, em Dubai ou no Brasil? Wanda, eu vou te dizer, eu acho que Dubai, sabia? Lá em Dubai a gente fala muito mais, as pessoas têm uma visão distorcida da mulher árabe, da mulher muçulmana. Parece que elas são, né, aquelas pessoas que não vivem a vida e estão sempre lá cobertas. Oi, Ivete Castilho, minha grande amiga, foi minha esteticista. Que bom que você está aí. Pois é, então, Wanda, aqui no Brasil a coisa está começando. Olha que coisa engraçada. Aqui no Brasil a gente fala muito sobre cirurgia plástica. O Brasil é a terra da plástica, o mundo inteiro sabe disso. Porque aqui todo mundo sabe tudo. Né? O que é lipo, o que é silicone, o que é botox, o que é bichectomia. Isso é uma coisa muito comum na nossa cultura. Mas engraçado, incrivelmente, ainda existe um tabu enorme em relação à estética da genitália. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu amo, que eu adoro, estão comigo há anos, são meninas de 50, de 60, 70 anos. Uma delas outro dia me falou: doutor Múcio, eu tenho loucura para melhorar minha genitália, mas se o senhor olhar para minha genitália, se o senhor ver a minha genitália, eu nunca mais venho aqui. Eu respeito, vou dizer o quê? É óbvio que ela sabe que como médico existe todo uma ética, uma coisa assim, mas ela não se sente muito à vontade. E a gente tem que respeitar. Né, Eliane Fátima? Boa noite, querida, bem-vinda! Facebook! E aqui no Instagram a gente tem também, sim, a Lola Anjo está falando para a gente comentar sobre o escurecimento. Eu comentei, o escurecimento da genitália é a segunda queixa mais comum. Só para repetir quem entrou agora, a gente tem a mais comum delas é o aumento dos pequenos lábios, a segunda é o escurecimento da genitália, a terceira é a frouxidão, a flacidez do canal vaginal, a quarta é o murchamento dos grandes lábios e a quinta é o aumento do pubis, né, que é a parte da frente da genitália. Então, homens e mulheres, o homem também tem um monte de pubis. Tem o pubis, na verdade, a mulher tem um monte de Vênus. Né, mas a gente tem o pubis. Sandra Deus dará, que bom que você está aí. Olha, você está sumida, hein? Estou te esperando lá na clínica. Isadora Porto, capô de Kombi, é ótimo, né? Isadora, minha sobrinha neta amada, querida. Como é que está Uberlândia? Pois é, as pessoas falam isso, a gente ouve nos consultórios, e às vezes os caras, os homens, falam de um jeito depreciativo, né? É como eu te falei, homem também tem capô de Kombi, capô de Cayenne, o que você quiser. A mulher tem que revidar, quer dizer, não tem que revidar, porque tem umas coisas tão baixas, tão ridículas, tão bobas, tão infantis, rasas, né? Aliás, o Brasil está vivendo uma época tão rasa, né? Mas assim, naquela de brincadeira, de repente, fala qualquer bobagem. Homem e mulher tá tudo no mesmo balaio, né? E quanto mais o cara é chato, mais você pega no pé dele. A Maria Gabriela está me perguntando: doutor, a assimetria, o que eu indico? Bom, existem assimetrias tanto lá no monte no pubis ou no monte de Vênus, quanto nos grandes lábios, também nos pequenos lábios, Maria Gabriela. Então, dependendo do tipo de assimetria, a gente vai ou tirar o tecido que está mais em excesso, ou a gente vai repor o tecido que está faltando. Essa pergunta sua me deu uma deixa aqui. Eu me lembro assim, é muito comum, e eu falo isso para os alunos, eu comentei isso agora mesmo, mas eu queria assim bater nessa tecla, porque é muito interessante. Existem mulheres que às vezes nos procuram no consultório com os pequenos lábios em excesso, aparecendo. Só que você vai examinar, na verdade, o problema não são os pequenos lábios, são os grandes lábios que são murchos, ou então são vazios. Nem sempre é murcho no sentido de envelhecimento. Às vezes eles são naturalmente mais vazios. E aí, olha que legal, gente. Às vezes eu não preciso diminuir os grandes lábios. Basta injetar ou preenchimento ou gordura nos grandes lábios. Tá vendo? Gente, tudo é uma coisa assim, é um processo. Tudo que a gente vê no nosso corpo, e especialmente na cirurgia plástica, é uma situação dinâmica. A gente tem que tomar cuidado com uma definição, para que não se faça um diagnóstico errado e o resultado seja pobre, né?
Oi, Morgana. Oi, tudo bem para você? Tudo bem comigo também. Luiz Maurício, sou sua fã. Obrigado, querida. Muito obrigado. É uma honra, viu? É uma honra ouvir isso. Marco, meu sobrinho querido, tudo bem? Celsa Santos, Ana Lúcia Cabral, tá falando também que a gente ganha barriga em determinadas situações, isso é verdade. Infelizmente é muito comum. A Rosana está me perguntando se eu sou a favor da reposição de hormônios em mulheres na menopausa, inclusive a testosterona. Rosana, eu sou sim, sabia? É uma coisa ainda um pouco polêmica, eu tenho vários amigos ginecologistas, a gente conversa muito sobre isso. Existe sempre em toda a ciência aquele grupo que é a favor, aquele grupo que é contra. Tá vendo a política no Brasil? Tem, né, esses polos, essa coisa. Ciência é a mesma coisa. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu não sou ginecologista, eu não sou endocrinologista, eu sou um simples cirurgião plástico. Mas a gente faz esse tipo de tratamento, obviamente não só na genitália, mas na mulher como um corpo, né, completo, e a gente tem que ler muito sobre isso. E assim, o que a gente percebe realmente é que há uma tendência para que se diga, ok, faça. Evidentemente que repor hormônio tem que ser assim, precedido de uma avaliação clínica muito boa, porque hormônios eles são benéficos e ruins, às vezes os excessos são muito perigosos. Então, antes de se fazer, a gente tem que fazer a avaliação clínica. Existe o câncer de mama, existe câncer de endométrio, situações que são dependentes de hormônios. Então, olha, cuidado. Pá! Atenção todo mundo, uma dica agora para o Facebook, para o Instagram, para todo mundo. Cuidado, gente. Tem gente que está trabalhando com estética e está fazendo, caras que nem são ginecologistas, nem são endocrinologistas, são nada, fazem simplesmente estética. E estão fazendo a tal da cápsula da beleza, que é um implante. Presta bem atenção, por favor, fala isso com as suas amigas. Os caras estão fazendo implantes hormonais em mulheres a título de definição muscular e definição corporal, além de aumento na libido. Cuidado, gente. Câncer de mama se alimenta de hormônio. Não vai nessa. Você vai ficar lindona, toda bombada, e você pode estar alimentando um câncer na sua mama. E quando esse câncer aparecer, esse doutor que te passou isso já sumiu do mercado. Cuidado, gente, cuidado. Esse papo de cápsula da beleza com hormônio subcutâneo tem que ser feito por quem entende e quem preocupa com você, endocrinologista ou ginecologista. Tá bom? Cuidado com esse negócio. É hormônio. Hormônio é bom e hormônio é do mal. Tem que saber poder usar. E é claro que eu vou em médicos, eu preciso fazer alguma reposição, eu tô com algum hormônio baixo, o quê? Eu não vou fazer em mim. Você tem que ir num cara que tem a vivência. Cuidado, gente. Muito bem. Rosana Martins, tá me falando sobre a reposição. Eu acho que sim, tem que fazer sim. Os hormônios eles decaem no homem e na mulher depois de uma certa idade. O hormônio é essencial para uma vida plena, de saúde, uma vida de prazer, de alegria. Sem hormônio você fica deprimida. Eu conheço gente que toma todos os antidepressivos, fazem terapia, grupo de oração, e vai ver lá no final, estava com hormônio baixo e era uma mulher depressiva sem controle. Vai no seu endocrinologista, vai no seu ginecologista, alguém que tenha formação. Se você está em dúvida, procure 3 médicos, sabe? É sempre bom. Médico não é dono da verdade, a gente fala aquilo que a gente vê na nossa experiência, o que a gente sabe em termos de ciência, mas tem todo um insight num certo momento que às vezes você não está num dia bom. Então ouça opiniões de outros caras e aí você bate o martelo, ok? Então, cuidado, o hormônio ajuda a não ficar depressiva, o hormônio ajuda na lubrificação dos tratos em geral, especialmente o genital, o hormônio ajuda o homem em relação à libido, à ereção, ajuda a mulher também, tem que tomar testosterona, a testosterona te dá vigor, ela te dá massa muscular, a atividade física aumenta a testosterona, é tudo um ciclo, nós somos um processo. Eu, sinceramente, acredito que é uma coisa positiva, sabe? Eu acho que funciona, mas tem que ir com um cara especializado, porque antes de te dar hormônio... Gente, já está acabando aqui o nosso horário. A Ana Lúcia está falando, é horrível essa parte que fica escura. Pois é, e tem jeito da gente melhorar. A gente nunca consegue tirar toda a pigmentação, é normal. Cotovelo, axila, a genitália, sempre é um pouco mais pigmentado, isso é normal. Mas o excesso dá para melhorar? Sim.
Muito bem. Se tem algum processo para clarear a genitália? Então, Maria Gabriela, a gente comentou sobre isso. O escurecimento da genitália é a segunda queixa mais comum. E existem peelings. Eu adoro um peeling que se chama Pink System. Ele é italiano, eu gosto muito. Tem outras opções que a gente pode trabalhar caso a caso. E aí tem que ser uma avaliação personalizada. A Ana Lúcia Cabral está falando, simples não, doutor Múcio, você é o cara nas cirurgias. Muito obrigado, aluno do doutor Pitangui, muito obrigado. Mas a gente tem que ser sempre com a bola baixa, sabe, Ana Lúcia? Gente, eu vou contar um negócio para vocês, eu acho um horror médico, professor, doutor, arrogante, porque tem diploma, porque é bom. Para mim, eu acho que uma pessoa boa, um profissional bom, ele tem que ter o conhecimento, obviamente, porque isso é o básico. Não adianta você falar, nossa, aquele médico sabe tanto. Ele tem que saber. Aquele arquiteto sabe tanto. Tem que saber. Aquele advogado sabe. A gente precisa estudar. Agora, você tem que ter um certo nível de humildade, porque você pode errar. A pior coisa que tem é o erro de um arrogante. É ou não é? Um arrogante, uma empáfia, uma coisa, o gostosão, de repente erra. Parece que Deus manda para baixar a sua bola. Né? Eu penso sempre assim. Não é mesmo? Doutora Marilene, boa noite, minha querida. Pois é, eu tô aqui falando da sua área. Doutora Marilene é excelente ginecologista. A gente está falando sobre as queixas mais comuns na estética íntima feminina. Que bom que você está aí. Marta Porto, minha irmã amada, eu sei que você está aí. Você está sempre do meu lado e eu do seu. Lúcia Cristina, a Isadora, eu estou aqui também. Que bom, Isa. Boa noite, ótimo feriado para a Celsa, a Régia tá sempre aí, a Ananise, a gente do bem, bacana, adoro vocês. Pois é, gente, e agora a surpresa que eu falei, fica até o final que você vai ganhar um presente. O presente é um livro sobre isso que eu tô te falando. Eu escrevi um e-book, sabe? É um livro que não é impresso, é um livro que a gente manda. Se vocês quiserem esse meu e-book, mandem no meu direct, eu quero, ok? E já manda também o número do seu WhatsApp, ok? Porque aí a gente manda para você esse livro com essas dicas sobre as 5 queixas mais comuns da estética íntima feminina, que é o que a gente vê no nosso consultório aqui em Brasília e lá em Dubai, e o que a gente vê também nos cursos que a gente dá sobre cirurgia íntima, a estética íntima feminina, ou ginecologia estética, mundo afora. A gente já fez isso em Las Vegas, em Sydney, na Austrália, e muitos cursos desses lá em Dubai. E nessa experiência, baseado nisso, eu escrevi esse e-book e eu teria o maior prazer em mandar para você. Então é esse, o meu bônus para você que me aguentou até agora, cara chato, fala pra caramba, sexta-feira, fica fazendo a gente assistir até o final. Pois é um tipo de um presentinho simples. Eu mando para você, é só me mandar um direct, tanto aqui no Facebook. Doutora Agnes, que bom que você chegou agora, puxa, eu já tô acabando. Pois é, eu falei sobre as 5 queixas mais comuns da estética íntima feminina e agora eu estou mandando para quem quiser, né, doutora Marilene? Muito bom, muito obrigado pelas palmas e tudo. Rosana Matias, muito boa live, muito obrigado pela sua presença. E é isso, gente, só para terminar, antes que essa live caia, me manda, muito obrigado, Marilene, muito obrigado, querida. Obrigado, Rosana. Gente, me manda então no direct isso aí, quero o seu e-book, e aí me manda já seu WhatsApp. O mais rápido possível a gente vai mandar para vocês, ok? É um e-book sobre as 5 queixas mais comuns da estética íntima feminina e o que a gente modestamente, humildemente considera como os melhores tratamentos. Espero que vocês gostem. Regina Naves, querida, muito boa noite para você, muito obrigado por você estar aí. Sandra Deus dará, muito obrigado pela presença de vocês todas, amo vocês, adoro falar o que eu faço, espero ter ajudado de algum modo. E olha, a gente tem o canal no YouTube, Dr. Múcio Porto, a gente tem aqui o Facebook, o Instagram, e a gente tem também, além disso, o nosso site é www.mucioporto.com.br e lá tem um monte de coisa que a gente faz por aí. Obrigado, Rosana, é isso aí. Mas se você manda no direct, Rosana, porque agora, na hora que termina a live, as mensagens somem. Eu não vou conseguir manter seu telefone. Manda no direct aqui do Instagram, para mim, lá nas mensagens. A minha página é Dr. Múcio Porto. Aí põe lá, eu quero o seu e-book, das 5 queixas mais comuns da estética íntima feminina. E com esse Instagram, e aí eu mando para você, Régia, para você, Ananísia, para você, doutora Agnes, doutora Marilena, o que vocês quiserem. Adoro vocês, bom final de semana, um beijo, se cuidem, porque a doença não acabou, tá bom? Muito bem.
E aqui no Instagram. Também adoro vocês. A doença não acabou. Se cuidem. Tenham um ótimo final de semana. Tá bem? Beijos!